Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcos, é uma alegria estar aqui com vocês para apresentar a nova série de vídeos que a gente vai postar aqui no canal sobre astrologia. Então, essa série de vídeos nós iremos trazer aulas falando de maneira bem fácil, bem simples, bem didática, para que você que não tem conhecimento de astrologia nenhum possa entender. Também você que estudou a astrologia de uma maneira mais assim decorada, sem saber de onde surgem os fundamentos, para que você possa realmente entender alguma coisa de astrologia e não apenas decorar, tá certo? Então, hoje nós iremos falar nessa primeira aula o que é astrologia, as principais modalidades do que se trata, para que serve a astrologia, a concepção geocêntrica, que é de onde se parte, né, o estudo astrológico, e as qualidades primitivas e os 4 elementos, certo? A gente vai ver também um pouco sobre a teoria das esferas de Aristóteles e entender como isso foi importante para o desenvolvimento da astrologia. Tá bom? Então vamos lá. Então, a definição de astrologia. O que seria astrologia? A astrologia é o conhecimento que estuda a relação entre os astros no céu e as coisas que acontecem aqui na Terra, no ser humano, certo? Nas coisas, tudo que está relacionado a essa correlação. Para que a gente entenda, né, para que serve a astrologia, a gente precisa voltar um pouco na antiguidade, já que hoje em dia a astrologia ficou assim, claro, tem as exceções, mas ficou um negócio assim mais de das pessoas, dizendo como é o signo tal, como é o signo de touro, como é o signo de Áries, o signo de Câncer, o signo de Leão, de Capricórnio, e as pessoas ficam falando ali coisas para inflar o ego das pessoas e, na verdade, não tem assim grandes utilidades práticas, tanto para o próprio autoconhecimento, que a pessoa fica naquele auto-engano, naquela ilusão, meu signo é maravilhoso, e cria uma espécie assim de idolatria. Eu sou aquariano, eu sou escorpiano, o objetivo aqui não é esse, é mostrar que a astrologia ela pode ser útil, ela pode servir para alguma coisa, principalmente para o seu autoconhecimento, certo? Mas na antiguidade a astrologia ela era uma espécie assim de tecnologia, era usada na medicina, para fabricação de elixir, né, para cura, para tratar doenças, para escolher o melhor momento para fazer uma plantação na agricultura, né, né, para desvendar o temperamento, o destino das pessoas. Então, a astrologia era muito levada a sério, quer dizer, na antiguidade, tá certo? E dentre os ramos da astrologia que permanecem até hoje, nós temos ainda a astrologia natal, a astrologia que cuida de observar, de cuidar do destino da pessoa. Na astrologia natal, os mapas natais, os mapas astrológicos são os mais conhecidos, onde diz qual é o seu temperamento, diz a sua constituição, como você se comporta, tende a se comportar, as pessoas importantes, os desafios, a missão de vida, tudo é mostrado na carta natal.
certo? É para explicar, é como se fosse, a astrologia natal é como se fosse assim uma maneira de ajudar as pessoas a funcionarem melhor, como se fosse um manual de instruções. Mas tem também a astrologia horária, certo? E nessa astrologia se propõe a responder questões específicas, como no Xing, no Tarô, a pessoa chega com uma questão sem precisar de data de nascimento, nada. A pessoa chega com uma questão, pergunta, eu quero saber se isso vai acontecer ou não. Se eu vou voltar com a namorada ou não. Se essa minha viagem vai ser afortunada ou não. Você levanta um mapa, né, para aquele momento da pergunta que você decidiu responder e responde baseado no mapa, né, na pergunta horária. Por isso chama astrologia horária, certo? Para que a astrologia horária funcione, é necessário que a pessoa elabore uma pergunta sincera, certo? E que não fique olhando para o céu para, eu vou escolher aqui o melhor momento para ser respondido. Não. Joga de forma espontânea a pergunta para o astrólogo, certo? E na hora que ele decide responder a questão, aí levanta um mapa para aquele horário ali e responde a sua questão. Mas tem também a astrologia, que também é muito útil, que é a eletiva. Na astrologia eletiva, você vai escolher o melhor momento para realizar determinado projeto. Para abrir uma loja, para marcar uma cirurgia, para casar, para fazer uma viagem, enfim. Na astrologia eletiva, você já vai observar o céu para escolher o melhor momento para fazer determinada situação. Inclusive, na astrologia eletiva, é utilizada também, né, na hora de fazer um ritual mágico. A astrologia, principalmente os antigos, eles consideravam que se você faz um ritual mágico no momento certo, a chance da coisa funcionar é bem maior. Já se você faz no momento errado, né, a chance que tem da coisa funcionar é bem menor e também corre o risco da coisa até sair muito errado. Certo? Então a astrologia eletiva, ela é um recurso assim, astrológico muito presente até hoje ainda. E outro tipo de astrologia muito conhecido e também muito mal utilizado, porque as pessoas... Porque a astrologia mundial ela serve para falar sobre política, sobre grandes acontecimentos a nível global. O problema é que todo mundo hoje em dia tem um viés político, né? Um viés ideológico, e quando passa a fazer esse tipo de previsão, na maioria das vezes, né, distorce o simbolismo a favor da sua preferência política, ideológica, tá certo? Então, mas funciona, tá certo? Agora, eu particularmente não me interesso em trazer conteúdos aqui no canal sobre a astrologia mundial por conta disso, tá certo? Mesmo que você coloque um conteúdo que realmente seja imparcial, mesmo que o astrólogo seja imparcial, os espectadores são parciais e vão brigar, vai haver contenda, polêmica. Então, esses são os 4 tipos, né, de astrologia, quer dizer, a astrologia é uma só, mas as 4 modalidades mais utilizadas hoje em dia. A gente poderia colocar também, que era muito praticado na antiguidade, a astrologia médica. Paracelso, por exemplo, usava muito a astrologia médica.
para a fabricação de remédio, né? Colhia ali aquela erva para tirar o extrato, para fazer o processo, né, do fitoterápico ali naquele momento, né, para poder o remédio ter uma maior eficácia. Então, existem outros tipos para saber também, fazer previsões de tempo, também eram utilizados. Muito bem, para que a gente entenda a concepção astrológica, a gente tem que entender o modelo de como os teóricos, as pessoas que desenvolveram a teoria astrológica, enxergavam, né, o universo. Certo? Eles não viam o Sol no centro com os planetas girando ao redor. Certo? Eles não viam dessa forma. Eles enxergavam como o centro da análise a Terra. Por isso chama-se análise geocêntrica. Então, era uma análise que partia da Terra, do ponto de vista da Terra. Certo? Então, deixa eu tirar aqui também para sobrar mais espaço. Então, Aristóteles, ele desenvolveu, que depois foi assimilado, né, lá dos astrólogos da época, o conceito chamado de reino sublunar, que é a Terra, certo? Com os 4 elementos, certo? Os 4 elementos aqui. Essa cruz representa os 4 elementos: fogo, terra, água e ar. E ao redor do círculo sublunar haviam as chamadas esferas, onde passavam os planetas. Né? A primeira esfera é a esfera lunar, depois a esfera de Mercúrio, depois de Vênus, depois do Sol, que são os grifos dos planetas, tá certo? Sol, aí depois Marte, Júpiter, Saturno, aí tinha das estrelas fixas, esfera das estrelas fixas, e um motor primeiro. Esse motor fazia as demais esferas rodarem, tá certo? Depois eram os reinos divinos, né, os reinos celestiais, coisa que não seria estudada pela astrologia, mas a astrologia se detinha aqui apenas nessas esferas até as estrelas fixas, tá certo? Depois a gente vai falar um pouco sobre as estrelas fixas, o seu conceito. Então, eram esferas que giravam em torno do reino sublunar, que é a Terra, certo? E a partir daí, esses elementos influenciariam de alguma maneira, ia ter uma correlação
com aquilo que acontecia no reino sublunar. Certo? Aí a gente lembra da famosa, né, frase de Jesus Cristo no Pai Nosso, assim na terra como no céu, no hermetismo, né, do Hermes Trismegistus, né, do Cabalhão assim, como é em cima e embaixo, né, a Tábua de Esmeraldas também fala disso. Então, essas esferas influenciariam o reino sublunar, certo? Que é onde a gente vive. Cada planeta desse, cada esfera dessa, teria uma relação com as qualidades primitivas que seriam a composição dos tijolos dos blocos construtores da nossa realidade aqui na Terra, que seriam os 4 elementos. Então, os antigos eles assimilaram essa percepção dos 4 elementos e Aristóteles desenvolveu. Depois Aristóteles, Galeno, né, Hipócrates na medicina, mas assim, tudo seria composto do frio e do quente, do úmido e do seco. E os 4 elementos seriam também compostos de 2 qualidades dessas. No caso, por exemplo, o elemento ar seria composto pela qualidade quente e úmida, que é o símbolo do ar. Quente e úmido. A qualidade do fogo seria quente e seca. Qualidade da terra, seca e fria. Qualidade da água, fria e úmida. Certo? O quente estaria ligado à expansão. Certo? Expansão. Aquilo que se eleva, que se expande. Certo? Enquanto que o frio é aquilo que se contrai. Certo? Aquilo que se contrai. O úmido é aquilo que junta, que aproxima, certo? Enquanto que o seco é aquilo que separa. Certo? Então, esse esquema aqui vai ajudar a gente a entender as qualidades dos 4 elementos, certo? Então, o ar, ao mesmo tempo que ele expande, ele unifica, ele acolhe. Né? Por isso essa questão da socialização do elemento ar. Já o fogo, além dele expandir, ele é seco. A terra, além de ser fria, ou seja, para dentro, ela é seca, certo? Ela afasta as coisas. Já o úmido, ela é para dentro, né? e une as coisas. É um movimento centrífugo e centrípeto. Certo? Isso lembra muito quando a gente está analisando a teoria do Yin Yang, né, no taoísmo. Note que a natureza ela é explicada por várias teorias, por várias formas de entender, mas tem coisas em comum em todas as culturas. Né? Então, essas são as qualidades quente, fria, seca e úmida. Então, tudo o que seria entendido em astrologia estaria relacionado com os 4 elementos, certo? Além dos 4 elementos, tinha o 5º elemento, que era o éter, onde passeavam as esferas dos reinos supralunares, além da Terra, tá certo? Então, daqui a gente pode fazer algumas associações para que seja entendido como essas esferas celestes, esses astros, influenciavam aqui no reino sublunar.
certo? Que é o reino sublunar, que é composto dos 4 elementos. Então, por exemplo, qual seria o correspondente? Já que a astrologia é uma analogia entre o que está embaixo e o que está em cima, seria necessário para entender o movimento do céu influenciando aqui na Terra, pelas analogias, do que é composto também, do que se assimila daquilo que tem analogia com as esferas, certo? Com os corpos celestes. Então, quente e úmido seriam relacionados aos benéficos. Seria Vênus e Júpiter, certo? Vênus e Júpiter seriam corpos relacionados com o elemento, né, quente e úmido, certo? Que teria essa qualidade de expansão ao mesmo tempo de acolhimento. Já o Sol e Marte já teriam a ver com a qualidade quente e seca, de expansão e de afastamento, certo? Então, Sol e Marte, fogo. Já Saturno e Mercúrio seria equivalente a o frio e o seco, certo? Saturno aqui e Mercúrio, frio e seco. Já a Lua teria correspondência com o frio e o úmido. Okay? Alguns autores concordam que Vênus é fria e úmida, mas levemente morna. Outros consideram que a Vênus é quente e úmida, certo? Eu, nas minhas análises, considero que a Vênus é quente e úmida, certo? Ela combina mais com o benéfico, então tem a ver com isso. Mas a Lua, por isso que a Lua ela está relacionada com a introspecção, com a memória, né, com a retenção da memória, daquilo que se passa no interior, porque ela é fria e úmida, certo? Então, essa correspondência analisada também estaria relacionada com as casas dos signos, certo? Signos que seriam extensões no céu, certo? Extensões como se fossem territórios imaginários no céu, onde os planetas iriam transitar, certo? Esses signos estariam relacionados com as qualidades dos planetas, mas também com as estações, certo? Com as estações. Então, por exemplo, Áries, Touro e Gêmeos estaria relacionado com a primavera. Aí, por isso que a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre isso, mas depois haveria o verão, iniciando com Câncer até Virgem, aí depois o outono, começando com Escorpião até Sagitário, e por último o inverno, começando de Capricórnio até Peixes. Certo? Mas os signos, eles se dividiam também de acordo com os 4 elementos e as qualidades primitivas. Então, se o planeta está passando por determinado signo, ele ganha a expressividade daquele elemento da qual pertence o signo. Ele pode ficar melhor, sua expressão pode ficar pior, né, dependendo da sua colocação. Mas os signos de ar seriam Gêmeos, Libra e Aquários. Então, esses signos seriam quentes e úmidos. Quentes e úmidos.
Fogo, Áries, Leão e Sagitário. Terra, Touro, Virgem e Capricórnio. E os glifos, depois eu vou desenhar maiores aqui quando eu estiver explicando o significado de cada signo desse. E signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes. Então, cada signo desse vai ganhar as qualidades dessas qualidades primitivas, dos elementos. Vai também ter outras atribuições que nós iremos detalhar e também vai ter uma relação com o seu regente. Pois a gente vai explicar com calma essa questão das regências, de onde surge, certo? O fato é que tudo tem uma analogia, tudo tem uma semelhança. Nada é por acaso, nada é escolhido assim, isso, certo? É uma coisa que tem uma lógica, que tem um sentido, certo? Inclusive no céu, na natureza, quanto no ser humano, certo? Então, daqui também surgem os humores, que depois seria muito utilizado na medicina e como se fosse assim, um protótipo da psicologia, onde esse temperamento daria origem explicaria a constituição física e o humor da pessoa, como a pessoa se comporta, uma espécie de psicologia. Então, a pessoa que é predominantemente sanguínea, existe um método de analisar não é simplesmente quantos planetas tem de fogo, de ar, não é desse jeito não, certo? É bem diferente do que você imagina, certo? Nesses livros modernos aí explica, certo? Não é dessa forma que a gente chega até o temperamento da pessoa, uma pesagem baseada nas qualidades primitivas, onde a gente avalia, dentre outras coisas, a qualidade primitiva do ascendente, da fase lunar, da estação do ano, da lua, dos aspectos com o ascendente, dos aspectos com a lua, das conjunções com a lua, dos planetas presentes na casa 1, dentre outras coisas. Certo? Então é um sistema bem diferente, que eu vou mostrar aqui como é que funciona. Então, a partir desse cálculo chega-se a um humor, a um temperamento. Então, quem é predominantemente quente e úmido é o sanguíneo, certo? Vai ter as características de ar muito presentes na sua personalidade, na sua constituição, na sua forma de lidar com a saúde. Né? Depois, mais à frente, o Galeno expandiu essa teoria do Aristóteles com Hipócrates, né? Na medicina, desenvolvendo dietas específicas para cada temperamento, né? Maneira de cuidar da saúde. Por exemplo, o fleumático, que é frio e úmido, ele é recomendado comer coisas quentes, o oposto do seu elemento, né? O oposto da água, fogo. Então, o oposto do temperamento fleumático seria coisas quentes e secas, por exemplo, carne assada, gengibre, tomar banho de sol, fazer exercício forte para poder aquecer o corpo, para poder, né, jogar para fora um pouco do úmido, né, e evitando assim o desequilíbrio da água, ou seja, do fleumático. O temperamento melancólico, que é frio e seco, ela teria que ter uma alimentação um pouco mais úmida e quente para equilibrar. Então, a medicina daquela época, as terapias eram voltadas mais para isso,
Se você não entendesse como funcionava essa questão das qualidades primitivas, né, você não fazia nada. Certo? Então, existia também uma questão de densidade, né, nessa questão dos 4 elementos. Então, no caso, vou usar aqui esse círculo para representar o reino sublunar, certo? Então, no centro do reino sublunar, na questão da densidade, haveria o elemento terra, mais denso, né, mais sólido. Depois, o elemento água. Certo? Depois, o elemento ar. E por último, né, a gente teria o elemento fogo, mais sutil, né, de todos, o elemento fogo. Então, dentro desse conjunto simbólico, a gente entende a astrologia. Então, é necessário, recapitulando, entender que cada planeta, que cada signo, que cada astro tem uma atribuição de acordo, tem uma relação de acordo com as qualidades primitivas e os 4 elementos. Então, eles vão fazer uma analogia e vão ter alguma coisa a ver com aquilo que acontece aqui no reino sublunar, na Terra e no ser humano, né, por conta dessas analogias. Repetindo o axioma hermético, né, da tábua de esmeralda do Cabalhão. Aquilo que acontece em cima, acontece embaixo. No macrocosmo, no microcosmo, né, na natureza do ser humano também. Tá certo? A gente teria também aqui fases lunares relacionadas às qualidades primitivas. A gente teria também além das fases lunares, a gente teria outras associações às estações do ano, certo? E por hoje nós vamos ficar por aqui, certo? Nós vamos encerrar a aula. Eu acredito que para início de conversa ficou assim, bem claro. Acho que não está faltando explicar nada sobre aquilo que eu me propus falar na primeira aula, tá bom? Então, se gostou, deixa um like, compartilha, comenta, deixa suas observações. Se você já gosta de astrologia, já lê, já estuda, diga aí se você já conhecia essas teorias, essas formas de entender o mundo, o cosmos, né, da antiguidade, e querendo se inscrever no canal, se gostou, se inscrever no canal, pedir também a sua leitura do seu mapa astrológico ou aulas particulares, a gente oferece, tá bom? Então, muito obrigado, gente, até a próxima aí, valeu!